Jornal da Capital. Capital Entrevista. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o escritor Alain Marcel de Barros, que eu costumo chamar só de Alain Barros. Né? E o Alain Barros, eu já li o livro, mas recebi o livro de novo, vou reler, né? Até porque relendo aqui as coisas do livro dele, a gente percebe que mesmo sendo as mesmas coisas que eu já li, quando releio eu lembro que já li, né? E quando releio eu lembro que já li. Mesmo sendo um livro que eu já li, a gente sempre encontra novidades, porque o livro foi feito com o coração na ponta da caneta. Alain, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Nós vamos conversar sobre o livro. O seu livro é Tenho Depressão e Agora. E me deparo aqui no início do livro a agradecimentos a várias Marias. Né? Minhas Marias. A que você chama de suas Marias, né? A Márcia, minha esposa, que é a sua esposa, né? Isso aí. Maria, Clara e Maria Júlia são filhas? Minhas Marias, é. São filhas. Filha. Vovó Clarice, em memória. A irmã Marina. A Maria Tereza da Entrelinhas. Aliás, parabéns, hein? Aliás, a Maria Tereza é craque, né? Ela é fantástica. Eles são, né? Eles são. A Entrelinhas é uma empresa muito competente. A todos os anjos perfeitos e cheios de defeitos que eu tive o prazer de conhecer. Fala um pouco aí, o que essas pessoas representaram na sua vida? Você parece que tem 20 anos que você tem depressão? 20 anos. E você não se sente curado? Eu me sinto em superação. Eu costumo falar no livro. Primeiro, bom dia, ouvintes. É um prazer enorme, Antero, estar aqui com essa equipe maravilhosa que sempre me atende muito bem. Com carinho enorme, com fraternidade, com profissionalismo e com respeito, né, pelo meu projeto. Sempre a outra entrevista que eu dei aqui foi um boom, graças a Deus, na minha carreira. E agradeço de coração. Eu costumo falar que se eu me sentir curado, talvez eu nunca me cure. Mas se eu me sentir em processo de superação, talvez eu me cure um dia. Eu acho que é um vigiar e orar, entendeu, Antero? Eu acho que é um vigiar e orar os pensamentos, os comportamentos. A cada momento que você vai se autoconhecendo, melhor você vai se entendendo. Falando dessas pessoas específicas, um beijo para minhas Marias. Uma tem 5 aninhos, a outra tem 4, Maria Clara e Maria Júlia. Minha esposa maravilhosa que sempre está comigo. Minha avó em memória, que eu falo no livro, que foi quem me ensinou a amar de verdade. E a Maria Tereza eu não posso nem, assim, eu sempre falo, fica até engraçado, porque eu sou tão agradecido pela Maria Tereza e pela equipe da Entrelinhas, que assim, onde eu posso eu falo sobre eles, e o trabalho que eles fizeram foi um trabalho, Antero, de muito amor, porque eu e a Maria Tereza tivemos uma sintonia tão bonita, e bonita mesmo, fora o profissional, uma sintonia pessoal tão linda, que o livro é retrato disso. Fora a Maria Tereza, que é toda a equipe da Entrelinhas, tem o Rafael Jonier também. Se você olhar no livro, ele é todo ilustrado. A minha ideia sempre foi falar de depressão de uma forma mais colorida, de uma forma mais leve, porque a depressão na internet ela é retratada de uma forma muito escura, muito sombria. Então, se você vai lá, coloca depressão e vai no Google Imagens, você vai ver que as imagens retratadas são muito dramáticas, são muito pretas, com corda no pescoço, com a pessoa chorando no canto. Não é assim. A vida do depressivo não é assim. Não é necessariamente assim. Chega a esse ponto, sim, mas não é assim. Então eu pedi para o Rafael Jonier, que é um artista de Cáceres fantástico, está fazendo um trabalho lindo, ilustrar todo o livro. E ele ilustrou o livro com 11 obras dele, que ele não vende para ninguém. Que é uma obra específica que ele teve a inspiração divina aí da espiritualidade, ele é bastante espiritualista também. E para colocar no meu livro específico. E essas obras, que são reais, elas caminham lugares para levar alegria. Então, casas de detenção, centros espíritas, igrejas, orfanatos. Então, essas obras têm um poder absurdo de transformação. E elas estão no livro. Eu só tenho a agradecer, Antero. Agradecer muito. Tá, essa obra já está conhecida, né? Eu lancei... a gente costuma, no mercado literário, aí, editorial, a gente costuma falar que o livro ele demora de 1 a 2 anos para ele amadurecer. Eu lancei o livro em 2017. A partir daí, Antero, tive muitas conquistas e vitórias, mas eu também tive queda, né? Porque não foi uma altíssima exposição que eu tive da minha história.
E quando você abre a sua história para todo mundo, a gente recebe energias maravilhosas e energias não tão boas assim. Então você acaba de vez em quando meio que caindo. Eu acho que ele está no processo de maturação. A Maria Tereza já tinha me falado isso. Mandar um beijo para Márcia Ferreira também, minha mentora maravilhosa, já tinha falado isso. E eu acho que ele está num processo de maturação. Eu acho que eu também estou, Antero. Eu acho que com todo esse projeto, com toda essa causa, eu fui amadurecendo cada vez mais. E eu busco muito curso e formação, né? Então, assim... Aí você pegou o sofrimento seu, porque o cidadão que sofre depressão sofre, né? Sofre muito, muito. Eu muito, tive um muito. amigo uma vez que eu fiquei andando com ele na cidade. Mais ou menos, nós demos pelo menos umas 15 voltas na Caramba. Miguel Sutil. Né? Ele dirigindo, eu ao lado, ele falando que não tinha vontade para absolutamente nada, falou, você precisa reagir, você precisa reagir. E ele falava assim, você não consegue pegar o copo daqui e mudar o copo de lugar. Você Exatamente. não tem essa vontade. Não tem. Não tem. E como é que é essa questão da depressão? Você pode falar sobre isso? Não tem problema Posso, nem problema nenhum, abrir tudo aí na internet. O projeto começa lá atrás, né, quando eu abro minha história na internet, e foi uma coisa mais linda. Foi a melhor coisa que eu fiz mesmo, porque eu acho que a gente só tem uma missão na Terra, Antero, que é servir. Porque aí O muita próximo. gente entra para tentar ajudar, não é assim? Totalmente, tentar me ajudar e automaticamente você ajuda, né? Falando sobre esse caso do seu amigo, que importante isso, né? Que importante que você fez dessa forma fraterna. Esse dia, eu estava no grupo de apoio, que eu tenho um grupo de apoio gratuito com a Flávia Haddad, que está no livro, mais pra frente a gente fala Aliás, sobre Flávia ele. Haddad é uma pessoa iluminadíssima, Ela é né? fantástica. Porque passar por tudo que ela passou Tudo, e e viver ainda passa. com a alegria que ela vive. Alegria. E profissionalismo, Antero. Assim, ela é uma das paixões da minha vida, minha prima de coração. E ela ilustra esse livro, ela ilumina esse livro. E temos um grupo de apoio gratuito para atender pessoas com depressão, ansiedade e doenças emocionais. Só que o mais bonito é que o grupo é aberto para qualquer pessoa, ele é gratuito, mas ele é aberto para família também, para familiares dessas pessoas. Então, a gente no grupo tem visto muita transformação mesmo entre relações familiares. Só voltando naquele ponto do seu amigo. Esse dia no grupo, eu estava falando sobre meu testemunho e tudo lá. A gente faz de uma forma muito carinhosa o grupo, né? Com bastante respeito. E eu falei assim, eu tive um insight, falei assim, a depressão, Antero, ela tira a atração da vida. Atração mesmo. Por isso que esse seu amigo falou que não consegue tirar um copo de um lugar para o outro, porque a gente fica sem atração. A gente entende que o copo está num lugar, a gente sabe que o copo tem que ir para outro lugar e que aquele lugar não é tão ruim assim, ou que aquele lugar é maravilhoso, mas você perde a atração de viver. E é justamente essa atração, esse brilho na vida, esse brilho no olhar, essa outra atitude que eu quero passar para as pessoas com o livro, com os projetos envolvidos nisso. E eu estou muito feliz, cara, com o resultado de tudo. A Assembleia Legislativa, ela aprovou um projeto de lei que é para prevenir e para evitar o suicídio. Exatamente. E esse projeto foi aprovado por um médico. Foi aprovado pelo médico, Dr. Leonardo. Doutor Leonardo, que era deputado estadual, hoje é deputado federal. Você participou da discussão desse projeto? Então, da discussão especificamente do projeto, não, porque tramitou lá dentro e tudo mais. Teve uma ligação uma vez lá atrás, e aí eles perguntaram algumas coisas do que eu achava, mas eu não participei do grupo de trabalho. Porém, eu estou tendo o prazer enorme de participar da divulgação desse projeto. Por quê? Eles me chamaram, a Assembleia me chamou e falou, a gente queria que você compusesse esse documentário. Eu falei, tudo bem, contei um pouco da minha história, eles falaram, a gente quer que você seja o personagem principal da história, que a gente queria pegar alguém que tem e que levanta essa bandeira. Eu na hora aceitei, entendeu? Porque foi um convite que eu adoro atender, sempre que as pessoas têm carinho por mim, pela minha história, eu sempre vou atender com o maior amor e carinho, não poderia ser diferente, né? E aí, foi impressionante, porque quando eles chegaram na minha casa para gravar, foi uma equipe grande, enorme. Uma equipe de 7 pessoas, 3 câmeras e tudo. E eu fiquei meio assustado, assim. Aí o João Dionísio, que fez um trabalho fantástico, junto com a Monkey Filmes, nesses documentários, eles falaram assim, Alan, você achou que era o quê? Eu falei, cara, eu não sabia que a produção era tão grande. Ele falou, é uma produção, são 5 minutos de documentário.
Então, assim, ficou lindíssimo. Aí eles gostaram tanto, Antero, do E documentário. como é que quem está nos ouvindo pode assistir o documentário? Tá nas minhas redes sociais, @tenho depressão e agora. Tá nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Não, repete o endereço aí com calma. Tá. Porque Tô o acelerado. povo não é tão rápido assim para... Minhas redes sociais é @Alan Barros, ou, que é o Instagram, ou @tenho depressão e agora. E o Facebook é Tenho Depressão e Agora. E também ela está sendo vinculada na TVCA, em várias televisões, e também está em todas as redes sociais da Assembleia Legislativa. O de 5 minutos não foi lançado ainda, eu estou só aguardando a Assembleia lançar para eu poder relançar, repostar, né? Então, aí falando sobre isso, então o trabalho foi lindíssimo, a abertura, tá, era a coisa mais linda do mundo, a abertura, o cuidado que eles tiveram com o assunto. Não estou só eu no documentário, tem a Flávia Haddad, que é a nossa psicóloga fantástica aqui, tem a Ana Rosa, que é a coordenadora do CVV, que é outro lugar que eu sou completamente apaixonado pelo CVV, o número é 188 para todo o Brasil, é gratuito. E também tem um soldado, que agora me perdoe, esqueci o nome, que ele dá um depoimento muito bonito. Então, essa foi a composição do documentário. E assim, arrebentou, foi um sucesso, está em todos os lugares, as pessoas na rua me falam. E é muito bom essa entrega. Antero, de 2017 para cá, houve-se muita mudança de comportamento em relação a isso, porque a depressão só aumenta. Quem tem depressão tem possibilidade de suicídio? Completamente. A gente costuma falar que... Completamente sim. Completamente sim, completamente sim. A gente costuma falar que quem tem depressão vai, não automaticamente, mas pode vir a cometer o suicídio. Uma pessoa que não tem depressão, não necessariamente comete suicídio, ou seja, o suicídio está diretamente ligado com a depressão. É quase que, tirando alguns casos, mas é quase que impossível ter um quadro de quem suicidou que não passava por nenhuma depressão. É difícil isso. Por isso, a prevenção da depressão e do suicídio, óbvio, mas assim, se a gente conseguir prevenir, promover as atitudes de prevenção da depressão e prevenir a depressão, a gente quase que corta o mal pela raiz. E outra coisa, não é só depressão não, Tera. Um número absurdo de transtorno de ansiedade, ou seja, eu tenho os dois quadros, né? O meu quadro era só depressão, agora evoluiu, há um tempo atrás evoluiu para transtorno depressivo ansioso. Ou seja, são dois quadros, depressão e ansiedade, no mesmo lugar, na mesma pessoa. Isso é muito difícil de lidar. Não só a depressão causa suicídio mais, mas o transtorno de ansiedade Você fala também. que você tem isso porque a ciência já te disse que você tem isso. Diagnosticado com isso. Seus médicos já disseram que tem com 15 isso. anos eu fui diagnosticado com depressão. Hoje eu tenho 35, mas hoje em dia meu transtorno mudou para depressivo ansioso. Por quê? Muito do novo mundo mesmo, muito da globalização, muito dessa alta tecnologia. A ansiedade, ela é tão nociva para o ser humano quanto a depressão. Porque são picos, né? O cara que tem um transtorno de ansiedade muito grande, que cai numa depressão muito rápida, pode cometer muito mais suicídio do que quem só tem a depressão específica. Entendeu? Porque é uma linha, é como se fosse aquele ecocardiograma que tem as linhas lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, é assim. Então, um cara que tem transtorno depressivo ansioso fica sempre nessa linha. Nesses 20 anos que você convive com isso, você está se tratando como? Com medicina, com remédio ou com Deus? Deus sempre no meu coração, para sempre. Espiritualidade também, eu sou espiritualista, né? Então eu acredito muito na espiritualidade, nos mentores espirituais e em Deus, principalmente em Jesus. Espiritualidade tem que estar, não falo nem de religiosidade só, mas espiritualidade. Medicina, médico, né, psiquiatra, e terapia sempre. Tem 17 anos de terapia que eu faço. Alan, não é muito? Depende. Por mim, eu gostaria que todo ser humano tivesse um terapeuta, todo ser humano, independente de qual problema ele tivesse. E assim, e exercício físico, né? Então eu falo, tem um projeto no livro, um projeto que tem a ver com o Tenho Depressão Agora, é um método que eu criei, que chama 11 atitudes para vencer a depressão. Entre elas tem exercício, tem falar, tem terapia, tem psiquiatra. E aí eu falo com muito amor e carinho por esses dois profissionais especificamente, psicólogo e psiquiatra. Porque as pessoas quando vêm me procurar, elas acham que eu sou psicólogo. E eu não sou psicólogo, eu sou um cara que tem depressão, que luta contra isso e que passa a história de superação para frente. E tudo que eu vou fazendo, eu vou passando.
E eu sempre falo, são esses dois profissionais, o psicólogo e o psiquiatra, que salvaram minha vida mesmo, fora a espiritualidade, entendeu? São de extrema importância. Eu dedico um capítulo específico para eles. Então, assim, falo muito, com muito carinho, com muito amor. E outra, e também busco muito, né, Antero? Por exemplo, eu busco muito autoconhecimento. Eu acho que a chave da superação de qualquer transtorno emocional está no autoconhecimento. Seja ele programação neurolinguística, seja ele coaching, seja ele terapias alternativas, seja ele constelação familiar, enfim, tudo que te der autoconhecimento vai facilitar o seu processo de superação. Tá, eu vou ler aqui os títulos dos capítulos que você escreve. Uhum. Tem a introdução, depressão não tem culpado. Esse é lindíssimo. Posso falar um pouquinho dele? Pode. Eu tive uma inspiração muito grande de fazer primeiro esse capítulo. Por quê, Antero? Todos nós que temos depressão, ansiedade, eu vou falar dos dois, depressão e ansiedade. Quem está nos ouvindo e não tem depressão, pode vir a ter depressão? Com certeza absoluta. Principalmente se você que estiver me ouvindo tiver ansiedade. Se você já tiver alguns picozinhos de ansiedade, aquela ansiedade que você acha que poderia melhorar, que não está legal, toma muito cuidado. A ansiedade é um grande facilitador da depressão. Muito grande. Então, assim, todos nós, Antero, somos 300 milhões de pessoas com depressão. 300 milhões é muita gente. Somos o número de suicídio pela Organização Mundial da Saúde são 800 mil suicídios por ano. Isso dá 40 segundos, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Isso é um absurdo, isso é uma epidemia epidêmica. E o que mais me deixa triste, depois para voltar no capítulo, é suicídio infantil. E aí as pessoas falam, não, caiu, escorregou. Não, está existindo suicídio infantil. É que eu estou estudando, mas eu não estou ainda com domínio para falar sobre esse assunto ainda. Mas é devastador, é dilacerador entender que uma criança tem se suicidado. Isso é muito grave. E o Depressão Não Tem Culpado, que é o meu primeiro capítulo, eu quis, nós que temos depressão e seus doenças emocionais, a gente sempre acha um culpado para nossa depressão, né? Eu vou falar de depressão. E geralmente os culpados são os pais, na nossa cabeça, tá? No nosso olhar doente. Enfermo. E aí, quando eu faço esse capítulo de depressão não tem culpado, a minha ideia, Antero, é tirar essa responsabilidade dos pais. Porque você que está me ouvindo, os seus pais não têm responsabilidade pela sua depressão. Não tem. A depressão, ela acontece com vários fatores internos e externos, que não o pai ou a mãe. Você realmente acha, você aí, ouvinte, que está me ouvindo aí com todo carinho, você realmente acha que seu pai ou sua mãe não gosta, tem um ódio mortal por vocês, para quererem colocar em vocês uma depressão? Não tem, não é assim que funciona. Então, o Depressão Não Tem Culpado é justamente para tirar dos jovens essa culpa que eles colocam nos pais, porque daí sim eles conseguem se entender. A partir do momento que eu estou culpando o outro pela minha doença, eu não vou conseguir a cura, porque sempre vou depender do outro de alguma forma. Então, assim, isso aí é um capítulo de liberdade, e as pessoas falam muito desse capítulo, que eu conto dos meus pais, tudo mais. Tá, aqui tem tristeza e depressão, o papel do psicólogo e do psiquiatra na minha recuperação. Seu psicólogo e seu psiquiatra sabem que você dá essas entrevistas, que você negocia e tal, e autorizam? O psiquiatra, vou rir só para descontrair, mas essa pergunta é difícil. O psiquiatra, sim, né? Eu, na verdade, eu tive acesso ao psiquiatra. Você está fazendo isso escondido do psicólogo? Do psicólogo um pouco. Mas eu vou te falar por quê. Que acontece? O psiquiatra sabe, na verdade, eu tive um contato direto com o psiquiatra, até era muito depois. Eu falo que, gente, se eu pudesse ter tido mais contato com o psiquiatra, ou seja, ter começado a tomar os remédios, as medicações, antes, minha recuperação teria sido muito antes do que foi. Porque eu demorei para aceitar. Primeiro, eu demorei para aceitar que eu precisava de psicólogo. Isso é o que acontece com todo mundo. Cara, para eu aceitar que eu precisava de psiquiatra era muito pior. Porque assim, há 20 anos atrás... Porque é um tabu, né? Ah, psiquiatra é coisa de louco. Ainda né? Imagina. Ainda tem esse tabu. Muito. Imagina 20 anos atrás. Quando todo mundo pode ter doença mental todo mundo precisa tratar da saúde mental, né? Exatamente. E prevenir, e hoje em dia tratar, né? Mas na verdade o certo era a gente prevenir. Promover a prevenção. E aí o que acontece? Respondendo sua pergunta sobre a psicóloga, ela não foi a favor lá atrás, uma delas, né? Porque eu tive 4 na minha vida que foram anjos que me cuidaram muito tempo. A última que eu tive, que é
logo depois eu comecei a desenvolver esse projeto, ela não era a favor, porque ela falava assim, eu não sou a favor porque eu não quero te rotular que eu tenho depressão, porque o livro é afirmativo, tenho depressão e agora. Mas na realidade, eu expliquei para ela, eu falei, olha, embaixo do livro eu falo que é uma história de superação. Eu falo que é uma história de superação. Então, o que acontece? Ela só não era a favor por conta disso, por conta que ela não queria que eu ficasse rotulado. Mas, depois ela gostou do livro, depois ela adorou, e ela viu que o projeto que eu faço com o maior respeito e carinho. Tem um ouvinte aí querendo fazer uma pergunta para você. Vamos ouvir. Que legal. Antero e entrevistado, bom dia. Eu queria só saber uma informação de você. Onde eu encontro esse livro para comprar? Tá aí ela. Bom dia, eu gosto muito quando tem essas conexões aqui, essas ligações. Olha, o meu livro está sendo vendido na Janina, tem na livraria Janina do Shopping Pantanal e outras Janinas. Ele é vendido por mim também nas minhas redes sociais, tem o link para comprar o livro. E eu vou ficar feliz da vida se você entrar em contato comigo pessoalmente e eu puder te levar esse livro em algum lugar, deixar em algum lugar. O livro custa R$35 e eu espero que transforme várias vidas, assim como transforma a minha até hoje. Entre em contato comigo nas minhas redes sociais, Tenho Depressão e Agora. O site é tenhodepressãoeagora.com.br. Tudo nesse nome que você vai conversar comigo e eu vou te fornecer ele. Tá, se você quiser fazer alguma pergunta para o Alan, no WhatsApp é 98107-4204, ou se quiser telefonar e perguntar, 3054-1019. Enquanto isso, nós vamos perguntando aqui. Suicídio não é uma solução. Vigiai e orai. Cara, são os capítulos, né? Bullying e autobullying. A cura pelo alto amor. São fortes, né, os capítulos, né? Aqui tem mais depressão e autoestima, depressão e redes sociais, depressão na adolescência, relatos de dor e amor, playlist de superação e 11 atitudes para superar a depressão. Antero, posso falar só, no geral, como é que está composto o livro, como é que eu compus? O livro ele é composto por 11 capítulos, 7 deles são meus capítulos, eu falo da minha história, conforme os temas vão passando, evoluindo, eu falo da minha história, só que eu chamei 3 pessoas muito especiais, aliás, não só 3, depois você vai saber que são mais, mas assim, a princípio 3 pessoas muito especiais para dividir esse livro comigo. A Flávia, então esse capítulo Depressão e Autoestima é da Flávia, ela que escreveu tudinho, a coisa mais linda do mundo, a Flávia é psicóloga, cadeirante, uma mulher incrível. E depressão e redes sociais, eu chamei a Maria Augusta Ribeiro, que é uma amiga muito, muito, muito pessoal minha, que eu amo de paixão, que faz um trabalho lindo de estudo de netnografia, que é o estudo do comportamento humano no meio digital. Ela já foi inclusive entrevistada pela Marília Gabriela, ela é muito fera. E o último, que é depressão na adolescência, eu tive contato com uma pessoa, quando eu lancei o projeto na internet, um pai me chamou e falou, Lana, você pode me ajudar? Eu falei, posso, claro. Eu queria muito saber se minha filha tem depressão. Ela tinha 14 anos. Aí eu falei, olha, eu não consigo te diagnosticar. Eu não sou um médico, não sou psicólogo, não posso te diagnosticar nunca, sua filha. Mas, ele falou, mas você pode tomar um café comigo? Eu falei, posso. Aí fomos eu, ele e ela, a menina, né? A Gabi. E aí ela tão inteligente, que eu consegui, graças a Deus, com muito amor e carinho, eu coloquei na cabeça dela a importância dela ir na terapia. Então ela começou a ir. E como uma forma de retribuição por esse carinho que ela teve comigo, e eu por ela, eu dei esse capítulo para ela escrever. Então foi ela que escreveu. É uma adolescente de 14 anos, o nome dela é Gabi, fictício. Qual capítulo? O Depressão na Adolescência. Ah, tá. O 10º. E aí o último capítulo, eu chamei, desde quando eu lancei minha história na internet, muitas pessoas contaram suas próprias histórias para mim. E eu achei digno, eu achei bonito, eu achei simpático e empático, porque eu nunca quis fazer uma autobiografia. Muito pelo contrário, eu quis fazer uma ferramenta de transformação para várias pessoas. Então, por exemplo, de repente você vai pegar meu livro, você não vai se identificar com a minha história. Mas no último capítulo são 11 histórias. De várias pessoas. São 11 atitudes para sair disso, né? Não, é que assim, o relato de dor e amor, isso aí é depois. O relato de dor e amor são 11 relatos de 11 pessoas que eu conheço ou não,
que eu conheci ou não pela internet ou pessoalmente, que tiveram muito carinho e que mandaram suas histórias para mim. São 11 histórias. Aí depois vem o 11 atitudes. 11 atitudes. Tem aqui uma mensagem do Adalberto de Várzea Grande. Veja o que ele escreve. Bom dia. Estou há 11 anos em tratamento de depressão. Muita ansiedade, fobia social, angústia, síndrome de Burnout, que levou a colite. Meu médico psiquiatra exigiu o afastamento das atividades profissionais, porque o estado estava muito agravado. Meu desempenho profissional caiu em 60%. E aí fui humilhado no trabalho. Só o confiar em Deus é possível para continuar sobrevivendo e o apoio da família. Os amigos não gostam de relacionar com pessoa doente. Um abraço, Adalberto. O que você pode falar para Adalberto? Adalberto, primeiro, muito obrigado por essa entrega sua, de contar um pouco da sua história para mim. Agradeço pelos ouvintes de Várzea Grande e de todas as outras cidades, né? Adalberto, tudo que você falou é muito sério. E eu já passei por exatamente tudo isso, menos o alcoolismo. Você tem síndrome de burnout também, né? Bom, o que eu posso te dizer é o seguinte. Também porque você tem? Não, também porque vários casos vêm com burnout também. É uma síndrome de burnout, que é um síndrome de altíssimo estresse, e aí a pessoa entra num ciclo. E aí o que acontece? Respondendo a sua pergunta, Adalberto, o que eu posso te falar é o seguinte, são vários conjuntos, né? Você está com síndrome do pânico, ansiedade, depressão, isso é muito comum, né? A gente ter esse compilado de transtorno, de sensações. Você está super certo. Quando a gente se abre, as pessoas, elas, principalmente da família, as pessoas mais próximas, elas não nos entendem a princípio, né? Agora o que eu vou te falar é o seguinte, confiar em Deus sempre, tá? Porque tem uma máxima que as pessoas falam, depressivo tá falta de Deus. Não é, gente, falta de Deus, pelo amor de Deus. Vamos tirar esse estigma de que depressão e essas doenças emocionais são falta de Deus. Senão Marcelo Rossi, o padre Marcelo Rossi, nem o padre Fábio de Mello não teriam depressão, eles têm depressão. O padre Fábio de Mello luta contra uma síndrome do pânico altíssima, aguda. E o padre Marcelo Rossi quase morreu, literalmente, com depressão. Eu tive em contato com ele, eu tenho o livro dele, ele conta sobre depressão. Então, assim, não é Deus. Agora, uma coisa que eu ia te falar é o nosso olhar, quando a gente está doente emocionalmente, é muito doente também. Então, a gente olha a vida e as pessoas de uma forma que não é real. Talvez essa sua família, que não te apoia, os seus amigos, eles não fazem por mal. Eu levo muito inteiro essa compreensão. Eu carrego muita bandeira da compreensão, da empatia, da fraternidade. Você é mais sensível. Nós que temos doenças emocionais desse ponto, a gente é mais sensível ao ser humano. E é muito difícil as pessoas que não têm depressão entenderem a depressão. Então, Adalberto, uma dica que eu te dou é: olhe para essas pessoas que você fala que não te dão apoio, mas olhe com carinho e tenta passar para eles o que você sente, porque não é por mal, é por falta de compreensão. Eu passei isso na minha casa, eu passei isso na minha família, e não era que as pessoas queriam me ver pelas costas, não queriam aceitar a minha doença. Não, é por falta de compreensão. Então temos esse papel de levar compreensão em relação ao que a gente sente. É esse papel que eu faço. E continuar com o médico, né? Com certeza, sempre com os tratamentos. E exercício muito bom. Tem mais uma pergunta aqui para você pelo WhatsApp. Bom dia, Antero. Bom dia, Alain. Alain, parabéns pelo trabalho. Que você consiga seguir nessa linha tênue de combate a esse mal que está acabando com muitas pessoas, muitas famílias. E eu só queria perguntar uma coisa para você. Que eu já vi alguns comentários sobre isso, que com relação a medicamentos, você não acha que pode criar uma certa dependência desses remédios nas pessoas? E até por isso você não acha que a melhor solução mesmo é o diálogo entre pessoas, entre grupos, né? E a espiritualidade, né? Eu queria saber o que você acha sobre isso. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Antero. Rodrigo Tax. Bom dia. Tá bom, obrigado, Rodrigo Tax. Ô, Rodrigo Tax, muito obrigado, cara. Muito obrigado, de muita utilidade tudo que você falou. Agradeço muito essa interação. Tá, o Adalberto manda aqui a seguinte mensagem, depois da sua resposta. Estou afirmando
porque ele afirma aqui o seguinte: só o confiar em Deus é possível para continuar sobrevivendo e o apoio da família. Aí depois do que você falou, ele manda: estou afirmando que minha família me apoia. Graças a Deus por ela. Então, graças a Deus. Um apoio não, já tem importante, né? Adalberto, você tem o melhor apoio do mundo, que é da família. Porque as outras pessoas você vai precisar de apoio, mas você precisa realmente da família. Que maravilha, que coisa boa. Rodrigo Táxi, respondendo sua pergunta. São alguns pontos, né, que você colocou, principalmente o de remédios, né? Ou seja, medicamentos. Antero, eu costumo falar que, na minha humilde opinião, o primeiro profissional que uma pessoa que está com depressão deve se encontrar é o psicólogo, tá? Porém, em vários casos, Rodrigo, o primeiro médico precisa ser o psiquiatra, ou os dois. O tratamento ideal é exercício, falar, diálogo, psiquiatra e psicólogo. Mas é que tem casos, Antero, que são muito graves, então precisa entrar com uma medicação para ter uma estabilização emocional, de humor, estabilização de humor e tudo. A pergunta do Rodrigo foi se causa dependência. Rodrigo, a minha resposta é não causa dependência, porque os remédios estão cada dia mais evoluídos. Os remédios, eles são feitos para isso mesmo, não é para causar dependência, eles são feitos para deixar você mais equilibrado. Então, como que os remédios funcionam? É como se você tivesse várias caixinhas no seu corpo, e essas caixinhas, elas precisam estar de nutrientes, substâncias, hormônios, enfim, noradrenalina, dopamina, tem outras adrenalinas aí por aí, serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, assim, é como se essas caixinhas tivessem que estar cheias, mas elas estão vazias, estão pela metade. O remédio, ele vai preenchendo essas caixinhas aos poucos, e aí você vai conseguindo um equilíbrio. Existe uma máxima lá atrás, um estigma de que remédio de psiquiátrico causa dependência, é mais emocional do que química, tá? Na verdade, os outros tipos de composição. Hoje em dia, Antero, os remédios estão muito tecnológicos. Então, assim, hoje em dia os remédios estão muito avançados. E, assim, é impressionante, gente. Quando você precisa eu só estou falando para as pessoas que realmente precisam de remédio. Não é, Antero, todo depressivo e ansioso que necessita de remédio, tá? Mas quando você toma esse remédio que casa com você, com o seu quadro, cara, é transformador para o bem. Você retoma a sua vida, você olha para trás, muitos casos, que você não consegue se reconhecer mais, de tão bem que você ficou, entendeu? Vou dar uma péssima notícia para você agora. Fala. Nosso tempo acabou. Oh, meu Deus do céu. Muito obrigado pela entrevista lá. Não, obrigado, porque tem pessoal. outra entrevistada aqui. Tá bom. Obrigado, pessoal. Tá, muito obrigado pela entrevista. Só dar de novo o seu endereço eletrônico para as pessoas que quiserem adquirir o livro, para entrar em contato com você. Maravilha. tenhodepressãoeagora.com.br é o site, @tenhodepressãoeagora é o Instagram e o Facebook. E eu vou esperar todos vocês. Falem comigo, eu adoro conversar, contem suas histórias, me procurem, vão no grupo de apoio, no CVV 188. Tem várias terapias alternativas que são gratuitas, Antero, que eu gosto sempre de propagar isso, porque eu quero que todo mundo tenha acesso, não importa qual classe social. Muito obrigado, gente. Obrigado por esse carinho de sempre. Tá ok. Muito obrigado a Alain Marcel Barros. A gente ainda vai se encontrar várias vezes por aqui, se Deus quiser, e Ele quer. E Ele quer. 8h09, nós vamos aos melhores anunciantes do rádio e voltamos.